Estamos de volta com o terceiro bloco do programa A Polêmica Especial Eleições 2016 com a nossa convidada, a Priscila Marins, ela que é advogada, especialista em justiça eleitoral. Priscila, vamos focar mais agora, de novo, nesse último bloco, no eleitor, com relação ao que ele pode e o que ele não pode, se ele flagrar novamente no dia da eleição ou antes mesmo do dia da eleição, qualquer coisa irregular, o que ele tem que fazer com relação a esse aplicativo, como é que ele faz para baixar o aplicativo? Você tem essas informações? Então, em relação ao aplicativo, eu ainda não tenho, porque realmente eu não tive nem tempo de tentar buscar e eu entrei esses dias e não estava disponibilizado. Mas você acha que vai ser de fácil acesso? Sim, é tipo um aplicativo desses que a gente baixa no telefone, nas lojas na Apple Store ou naquela outra... No Android, para que você coloque as informações e faça as denúncias que você tem que fazer. Existe esse tipo de denúncia, inclusive sem identificação da pessoa que está denunciando, no próprio site do Ministério Público e no site da Justiça Eleitoral já existe também, né? Que eles chamam do e-denúncia, né? Já existe. O que eles estão querendo é a Justiça Eleitoral mais próxima da população, porque hoje... É o que eu te falei, é inegável que você fica o tempo todo no telefone. Muitas das vezes a gente não entra em site pelo telefone. A gente aplica direto aquela carinhazinha, aquele... eu não sei falar muito bem o nome técnico, mas aquele quadradinho com o aplicativo, né? Sei. O desenhozinho, você clica ali e faz o que você quer ali. Entendi. Então, o objetivo da Justiça Eleitoral é aproximar mais e fazer do eleitor o seu maior fiscal. Entendi. Agora, falando um pouco do processo eleitoral, e já aconteceu aqui no nosso município, por isso a pergunta, com relação a um candidato, né, que o eleitor vota e que ele passa a campanha toda podendo fazer, né, a sua campanha de uma forma geral, e no dia da eleição o eleitor acaba dando seu voto e o voto dele, logo após se encerram as eleições, ele não consegue ter esses votos computados. Como é que funciona isso? É por conta da morosidade da Justiça? Ele disputa as eleições já sabendo que isso pode acontecer? Ele não estaria enganando o povo? Como é que funciona isso? Então, o que acontece? Quando você faz o seu registro, você tem que preencher as condições de elegibilidade, né, que estão previstas em lei, e não pode incidir em causa de inelegibilidade. Além disso, você não pode praticar determinados atos capazes de cassar ou não o seu registro. Então, são várias situações que podem ocorrer. Nessas situações em relação ao registro, eu sou candidata, peço meu registro. Eu preencho as condições de elegibilidade, preencho as condições de... Não possuo condições de inelegibilidade, estou apta. Então, meu registro será deferido. Não preencho alguma dessas condições, alguém me impugnou, ou o próprio juiz entendeu que eu não preencho, meu registro será indeferido. Meu registro sendo indeferido, eu tenho duas opções. Eu acato, retiro minha candidatura e substituo por outro candidato, ou eu continuo na disputa recorrendo daquela decisão. E aí o que acontece? Quando eu recorro dessa decisão, eu passo a condição de candidato sub judice, porque o meu recurso não foi julgado procedente ainda, não tive meu recurso deferido. Então eu posso ter meu recurso deferido, como eu posso não ter meu recurso deferido. E aí, o bom para o eleitor que quer fiscalizar isso, né? Porque o eleitor, ele pode querer realmente... Eu acho que o importante, na verdade, é que o eleitor tenha ciência que esse fato está ocorrendo. Então, eu entendo o seguinte, o eleitor, ele tem que ser dado a ele todas as informações para que ele possa, de livre e espontânea vontade, votar num candidato que pode ter seus votos anulados, nulificados, entendeu? E hoje em dia é fácil para o eleitor ter essa informação. Basta você entrar no site do TSE e no Divulga Cand, que é um sistema... Chama Divulga Cand. Divulga Cand. É um sistema que divulga as candidaturas e ali tem informação, inclusive, do valor previsto para o gasto do candidato, dos bens, né, relação de bens que aquele candidato coloca, enfim, você tem como avaliar o seu candidato todo ali. E nesse Divulga Cand, vai aparecer candidato X, recurso deferido, candidato Y, recurso indeferido, candidato Z, subjúdice. Então, o que você tem que entender é o seguinte, o candidato subjúdice, a lei permite a esse candidato que ele pratique todos os atos de campanha, inclusive propaganda eleitoral.
a vida do candidato continua normal. Inclusive lá no dia das eleições, o nome dele aparece na urna, tudo direitinho. Enquanto não for julgado, enquanto não for transitado em julgado, que a gente chama, uma decisão transitada em julgado, é aquela que não cabe mais recurso, que não tem jeito. Enquanto isso não acontece, ele continua com todos os seus atos de campanha. Entendeu? Tanto é assim que a legislação prevê que todos os recursos de candidatos em relação a registro devem ser julgados até 20 dias antes da eleição. Mas, infelizmente, isso não acontece. Né? É um prazo mais administrativo do que preclusivo, que a gente chama. E aí os votos dele correm risco de não conseguir. Aí o que acontece? Esses votos é o que eu chamo de votos que ficam engavetados. Eles não aparecem depois da eleição. Eles só são computados após o julgamento desse processo. E por isso que muitas vezes o candidato fala, eu votei e aí esse candidato teve os votos nulos, então eu joguei meu voto no lixo. Enfim, acontece, infelizmente, pelo nosso sistema, porque não dá tempo de julgar. E encurtou a campanha, isso vai piorar. Agora, depois de deferida a candidatura, é possível virar subjúdice? Em duas situações. A primeira delas, no próprio registro. Porque eu posso ter minha candidatura deferida no primeiro grau, que é no juiz, né? Aqui, por exemplo, em Campos, eu registrei minha candidatura, o juiz disse que eu estou deferida. Mas aí, algum partido, coligação, o candidato, pode também impugnar o meu registro de candidatura. E dentro desse processo de impugnação, o juiz pode julgar procedente, impugnação e improcedente. Procedente, ele está indeferido. Improcedente, ele está deferido. Não restam dúvidas que quem impugna e tem uma decisão contrária, recorra. Entendi. Então, eu posso recorrer para o tribunal. Vai que o tribunal, no meu recurso, dá provimento e torna ele e deixa indeferido. Ele passa a condição de subjúdice. Agora, Priscila, um prefeito, a gente está aí vendo essa situação política que está acontecendo no país. Agora, um prefeito, ele pode sofrer impeachment? Como assim, prefeito? Um prefeito da cidade, ele pode, assim como a presidente do país sofreu um processo de impeachment, um prefeito de um município, ele também pode sofrer um processo de impeachment? Entendi a sua pergunta agora. É porque o povo fala muito impeachment só cabe para presidente. Na verdade, impeachment foi o nome que deram. Mas em relação a prefeito, que a gente chama de afastamento, é o caso quando você tem uma comissão processante. Isso aconteceu aqui no município vizinho já, e há anos atrás também, vários municípios, né, do prefeito ser cassado pela Câmara. E o processo é o mesmo, por crime de responsabilidade é a mesma coisa. Entendi. É porque não se usa muito dar o nome de impeachment para nível municipal, mas é a mesma coisa. Entendi. Agora, com relação às convenções, o candidato a gente pode chamar de chancelado nessas convenções, ele pode trocar a convenção, ela pode mudar em qual situação? Depois de ser chancelado numa convenção, esse partido pode mudar o candidato? Substituir o candidato depois que pede da convenção? Pode em várias situações. Se o candidato morre, Entendi. Se o candidato desiste da candidatura, Entendi. Né? Se por algum motivo a verdade é que você tem que ter um motivo para fazer isso. Entendi. Né? Você não pode simplesmente porque o partido, de repente... percebeu que o candidato não tem chances, por exemplo. Mas aí o candidato tem que retirar a candidatura, porque o direito dele já foi... Aí entendeu? O direito dele já foi consagrado. Senão, seria muito fácil. Vou botar um monte de candidato na rua, aí, de repente eu tenho uma implicância com A ou com B, eu vou tirar a candidatura dele e vou botar assim. Não é assim. Entendi. Agora, com relação a essa cota para mulheres, existe uma cota para mulheres de cada partido? Então, chama-se muito de cota para mulheres. Na verdade, a lei não fala em cota para mulheres. A lei fala que quando você faz o registro de candidatura, você tem que fazer esse registro de candidatura respeitando uma proporcionalidade de 30% no mínimo de cada sexo. Então, ou seja, se eu tenho 10 candidatos, 30% tem que ser tem que ser necessariamente reservado a um dos dois sexos. Não quer dizer que tem que ser só para mulher ou só para homem. A gente sabe que é muito mais fácil você encontrar, e a política ainda é um ambiente onde tem poucas mulheres concorrendo, homens. Então, por isso que convencionou chamar de cota para mulher. Na verdade, não é cota para mulher, porque, na verdade, tem poucas mulheres que estão concorrendo no cenário político. E está se estimulando demais a questão da participação feminina
na justiça eleitoral, inclusive através de direcionamento de 5% de recursos do fundo partidário, nessa eleição e nas duas que virão, enfim. Mas não tem essa cota. O que é legal falar sobre isso daí é que o que vem acontecendo ao longo do tempo, desde que foi se estabelecido esse tipo de percentual para determinado sexo, é que esse percentual, ele não é uma coisa fictícia. Ele é uma coisa que tem que ser de fato adotada. Então, isso aí fica um aviso para as candidatas aí, para os próprios partidos e para os próprios candidatos, que é o seguinte: não adianta você, o que eles chamam de encher linguiça, né, com mulher para poder colocar o homem. A campanha ela tem que ser efetiva. Entendi. Na última campanha eleitoral, o tribunal notificou todos os partidos políticos sobre candidatura de mulher após a candidatura, porque verificou o quê? Aquela candidata do sexo feminino, ela ia só para garantir a candidatura do sexo masculino. Ela sequer fazia campanha. Ela não tinha o voto nem dela. Entendeu? E isso o tribunal já percebeu, né? E esse ano a fiscalização será intensa em relação a isso, e foi um dos temas também tratado lá, inclusive no seguinte sentido: configurada que a candidatura é uma candidatura laranja, que eles chamam de candidatura laranja, fraude está configurada e contamina a chapa inteira. Entendi. Agora, enquanto mulher e advogada, o que você acha, qual a sua opinião da participação da mulher no processo? Então, eu acho que quanto mais a mulher, não só a mulher, né, mas Você já acha que a gente certa essa está questão falando... da cota, que é o nome que deram? Eu acho que não seria necessário se a gente tivesse uma divisão mais isonômica. A verdade é que o cenário beneficia ainda muito, eu não sou feminista, né, mas a gente vê que o cenário, ele privilegia mais o sexo masculino quando se trata de detentor de poder nesse nível do que a mulher, né? E até pelo histórico da questão da participação da mulher na política, né? A questão do quando a mulher conseguiu o direito a votar, enfim. Então, não é uma coisa que acontece também do dia para a noite. Até porque nós, mulheres, a gente não tem só um a fazer, né? Eu costumo dizer que a gente consegue fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, enquanto os homens não conseguem. E isso é fato. A gente consegue ser mãe, a gente consegue ser dona de casa, a gente consegue ser profissional, a gente consegue ser tudo ao mesmo tempo. Queria ver se, com raras exceções, me desculpem os homens que estão assistindo, mas se conseguiria fazer tudo que a gente faz em um dia só, não consegue. E isso acaba afastando um pouquinho também. A mulher do cenário. Né? Porque se você parar para ver, os homens, quando estão nesse cenário, eles se dedicam exclusivamente aquilo. Acorda encaminhada, almoça com o correligionário, sai com o eleitor, abraça, vai para comício, termina não sei o quê, termina o comício, vai para reunião. Quando dá tempo, chega em casa. Exato. E a mulher, até por questões até culturais, não vai conseguir fazer isso. É verdade. Eu, sinceramente, não conseguiria fazer isso, deixar meus filhos em casa o tempo todo para... Né? Apesar de advogado eleitoral, muitas vezes acontece também, né? Você não consegue estar 100% presente, mas é uma coisa que, se não fosse profissão, não escolheria. Verdade. Agora, Priscila, marido e mulher podem ser candidatos? Olha só, ao mesmo tempo, é uma coisa até difícil, porque... Mas vamos para questões da inelegibilidade, que é o que eu acho que você está querendo saber, por vínculo consanguíneo. O que é isso? Eu sou prefeito de um município, né? Eu estou no meu cargo, participei da minha reeleição, estou na reeleição, e agora eu não quero abrir mão do poder, porque isso que acontece. Então, meu marido vai vir candidato. Entendi. Não pode, a lei veda. Entendi. Ele não pode ser candidato, entendeu? Não pode ser candidato filho. Entendi. Entendeu? Então, existe a proteção legal para que isso também não aconteça. Mas tem um prazo? Para as próximas eleições, né? Entendi. Aí, assim, essa eleição ele Passa não pode, mas na próxima ele poderia. Filho pode. Exato, pode. Então, os sucessores no processo eleitoral, ou ele é de reeleição, ou eles são novos. Eles não podem ser marido, mulher, filho, filha, entendeu? E hoje em dia, até a questão daquele vínculo que não é civil, né? Companheiro, o tribunal também está entendendo que não pode. Agora, Priscila, a gente está no finalzinho do último bloco. Eu queria que você
resumisse para o telespectador do programa A Polêmica, basicamente, nessas eleições, o que ele vai poder fazer, o que ele não vai poder fazer e como é que você vê toda essa situação dessa eleição específica agora? Então, para o eleitor não muda muita coisa, né? Porque o eleitor o principal evento para o eleitor é ir votar, né? Então ele pode votar normalmente. A questão que muita gente me pergunta nas ruas é a questão do voto impresso, vai ter, não vai, tendo em vista que foi vetado e depois foi tombado o veto da presidente. Para essas eleições não, mas para de 2018 sim, né, por conta do princípio da anualidade, né, e anterioridade 1 ano antes da eleição. E o que eu acho principal para o eleitor mesmo, né, no cenário eleitoral, no processo eleitoral em si, é que ele exerça o seu papel, né, de tentar melhorar um pouquinho o que está acontecendo com o nosso país, porque está nas mãos do eleitor, está nas nossas mãos, só depende da gente mesmo, não acreditar nesses políticos que usam de recursos financeiros para conseguir seu voto, porque se ele está precisando disso é porque ele não merece realmente o seu voto. Bom, esse foi o programa A Polêmica, especial Eleições 2016. Priscila, eu queria te agradecer pela entrevista e principalmente por todos esses esclarecimentos. Tenho certeza que o telespectador do programa saiu agora sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de te agradecer. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui falando para vocês e para o telespectador de vocês. E eu espero que essa eleição seja uma eleição limpa e que ela traga bons frutos para a gente que a gente está precisando. Isso aí, com certeza. Obrigada.